What If, episódio 7, temporada 1. Agora é a vez de termos Thor sendo agraciado com uma versão diferente da sua história, a original aí dentro dos filmes da Marvel, né? Nós vamos falar sobre esse episódio com todos os spoilers e tentar extrair um pouquinho dessa realidade que foi apresentada. Talvez eu seja um pouco estraga-festa, não sei, talvez, pode ser, vai que sim, vai que não, mas eu não quero estragar mais do que o normal. Por favor, estejam avisados que os detalhes a seguir podem estragar a experiência de quem não viu o episódio da semana, pelo menos por enquanto. Então, vamos lá pro papo. O que me chama mais atenção no episódio da semana, apesar de ser tão vazio quanto o seu protagonista, é como Thor e Loki são felizes, cara. O que me leva a pensar que as lideranças exageradamente patriarcais da mitologia nórdica, e de todas as mitologias, se você pensar bem, com exceção de uma ou outra, esse patriarcalismo, né, leva o que deveria ser a simplicidade do poder dos deuses para as tragédias shakespearianas. O primeiro filme do Thor é dirigido por Kenneth Branagh, ator e diretor britânico cuja origem vem do teatro que interpreta as obras de Shakespeare. E ele carrega consigo todo um pesar dos lares disfuncionais, do enfrentamento entre irmãos, a morte do pai e muitas vezes a morte ocasionada por um desses irmãos. Porém, como o Thor é filho único nessa realidade, não tem como o Shakespeare aparecer. E assim a gente tem uma história vazia do ponto de vista dramático e contemplativa do ponto de vista cômico. Loki sem Odin é talvez o Loki mais de boas que vimos até agora nas adaptações da Marvel para outras mídias, além dos quadrinhos. Até mesmo o Loki, que dança e parece se divertir na sua série própria, tem todo o peso de um passado dramático e doloroso que lhe gerou traumas a ponto de ter que provar para todo mundo que ele é maior do que ele aparenta ser. E é isso que o Loki que aparece nesse episódio é ligeiramente maior, sem a necessidade de ser o tal do conquistador que ele tenta ser, o destruidor, o modificador. Afinal, ele já tem o que lhe é de direito e para ele aparentemente basta. Assim como o Thor, que não deve provar nada a ninguém, nem mesmo a seu pai. Se não houve Loki, não houveram pedras no seu caminho e ele seguiu como o simples herdeiro de uma fortuna, digamos assim. Aproveitando os assuntos da realeza, eu fiquei pensando durante o episódio o que Maquiavel daria de dicas para aquele príncipe, né, o príncipe Thor. Só para explicar, a obra O Príncipe de Maquiavel é praticamente uma cartilha para herdeiros, acho que sim, herdeiros, que não é só para príncipe, entendeu? É para herdeiros no geral terem assegurada a passagem de bastão aí, né, dessa herança, sem tantos traumas para além dos que já vai causar para com os inimigos, né, se é que você me entende aí. E eu chego a uma citação que diz a seguinte coisa: quanto mais próximo o homem estiver do desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior a dor ele vai sentir, ele sentirá. Algum detalhe da frase pode estar errado, mas a síntese é essa, tá? Pois veja só, qual o desejo do Loki nessa realidade? Nenhum, para além de viver a vida plena do herdeiro, logo, não há dor. Qual o desejo do Thor nessa realidade? Nenhum, aparentemente. Ele recebeu o posto deixado por Odin e a ele só resta celebrar. Party every day. De novo, tudo sem dor. A não ser se for pego celebrando em vez de vivendo com responsabilidade pela sua mãe, mas aí são outros 500. Entretanto, ainda que os deuses não sintam dor, não tenham essa dor, esse pesar, isso não quer dizer que eles não causem dor. O príncipe que não vigia seus atos pode ser um príncipe leve para si, mas um príncipe tirano para algum povo. E isso pode, como mostrou o episódio, causar danos colaterais. E ainda me apegando-se à obra do Maquiavel, o príncipe que causa danos demais àqueles que estão a seu redor perde o legado, é deposto ou é destruído e um novo legado se inicia. Mais cedo ou mais tarde, aquele príncipe vai sofrer as consequências dessas dores que foi causando por aí. Eis que no final do episódio temos o Ultron chegando para dar fim àquela confusão e mostrando que talvez durante esses festejos, né, essas andanças, a tirania colateral de um príncipe descolado tenha gerado a sua própria ruína. Lembra de um episódio que originou a ideia de um filme do Star Trek? Um episódio de Star Trek que originou o filme do Star Trek? No caso, o primeiro filme dirigido pelo J.J. Abrams? Pois é, que tem toda a questão lá do Spock, né, sendo perseguido por um povo, e aí você vê assim, pois quem diria que o sensato Spock deixaria uma raça completamente revoltada com as suas ações, mesmo que ele estivesse tentando fazer algo certo.
Se o Spock conseguiu, o que dirá esse Thor que, enquanto vai festejando e deixando seu suposto rastro de alegria, também vai deixando destruição e criando uma horda de revoltados pela sua simples presença, que muda um pouco ali o que está acontecendo naquela realidade, naquela tranquilidade, digamos assim. Quantos são os herdeiros milionários, bilionários, que aparecem na nossa realidade e que cometem a mesma coisa? Diversos, né? Thor é um deles. Se é que você pegou aí o trocadilho aí do Thor. E aí por que vem o Ultron? Porque pro Ultron o problema do humano é o ser humano. E aí quando o ser humano aceita esse festejo desvairado do Thor, lembra quando Moisés voltou ali pro seu povo, né? Tava todo mundo fazendo literalmente um carnaval, quando era pra estar todo mundo pensando ali na retirada, como que vai atravessar aquele mar e tudo mais. Então, esse carnaval revolta Moisés, assim como esse carnaval revolta Ultron. Eu não tô comparando os dois diretamente, são só arquétipos de história, tá? E o Ultron, por sua vez, vai querer eliminar essa doença que é a humanidade da própria humanidade. E aí, finalmente, a gente volta a Maquiavel, quando ele diz que a ambição de alguém é tão grande que, para satisfazer uma própria vontade, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dessa tal vontade. Ou seja, não adianta esse Thor estar de bem com a vida hoje. Tampouco um Loki ou até mesmo um Drax que aparece no episódio. Se você tá vivendo apenas o caminho que julga seu da sua realidade sem perceber que tá destruindo um planeta inteiro, alguém vai te cobrar isso. Algum mal vai resultar disso. E no caso de Thor, são os tais inimigos que ele vai criando pelo caminho. Por isso que, mais do que qualquer pessoa, cabe a um príncipe, né? O ato de vigiar, de se vigiar, melhor dizendo, e ainda mais de ser vigiado. Criar mecanismos para ele se vigiar. Por isso que os poderes, né? Tem os poderes que se vigiam. O que eram para se vigiar, pelo menos. Mas que se vigiam, na teoria ali, né? Um desses poderes é o Heimdall, que estava adormecido, como se não pudesse chegar a essa vigília que o Thor precisava ter. Ou seja, o Heimdall, ou seja, os seus conselheiros, ou a sua própria mãe, que precisou ser avisada do mal que seu filho estava causando. E é por isso que nas mitologias, em todas que apostam em deuses ou semideuses como protagonistas, há sempre um final trágico. Seja Hércules, que foi derrotado por um mal entendido, né? Ou por um entendido que foi interpretado arbitrariamente como mal pelo mensageiro da túnica, mas isso aí é papo para outro vídeo. Ou seja, Thor, que nessa realidade vai ser subjugado por um Ultron com as joias do infinito. Não adianta. Quando se brinca de Deus, o final nem sempre é o descanso. Só alguns deuses mais tranquilões, né? Esses que não têm tantos filhos do mesmo nível, digamos assim. Apenas filhos à sua semelhança. Na mitologia real oficial, quer dizer, na mitologia real? Não, na mitologia oficial, né? Porque real não é. Thor é sempre morto pela serpente contra quem ele combateu durante o Ragnarok. A serpente, ela é fruto dele mesmo, e a sua morte também é fruto do que ele decidiu fazer consigo. Hoje, esse Thor de Orif, ele celebra. Mas será que um Ultron, aparentemente fruto dele, não será também um pouco dessa serpente? Não está pronto para ser essa serpente que vai acabar com aquela alegria do Thor? Porque o Ragnarok, muita gente coloca como o fim de um país, enfim, de uma nação, no caso ali de um povo, né, de uma realidade e tudo. O Ragnarok, ele pode ser um processo de passagem de você para um novo você que teoricamente vai ser melhor ou não, né? Ou vai ser um pouco mais rançoso. Mas é uma pena que, mais uma vez, o episódio começa quando acaba. E ficam apenas os ICs desse grande IC principal que a gente viu aqui em questão, que é o Thor fazendo ali um pouco de LMFO, né? Party Rock, então aquele negócio todo. É isso, o episódio principal decidiu ser isso, e quando ele começa, mais uma vez, ele acaba, assim como o episódio passado. Impressionante esse poder do Orif de não conseguir simplesmente fazer a parada com o que é massa de jeito, mas enfim, deixa pra lá. Acabou o vídeo, tá bom, já foi. Semana que vem tem mais. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.